Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um encontro nosso falando sobre tarô. Eu sou a professora Edileia, eu estou falando aqui na página do Núcleo Sapienza e a gente vai falar hoje sobre intuição e percepção. Tudo bem com vocês? Tem gente aí? Será que o pessoal já está conectado? Deixa eu ver se já tem gente ligado aqui. Deixa eu conectar na minha página para ver se a gente já tem alguém aqui. Boa noite para você que está entrando agora. Bom dia para você que está do outro lado do mundo, ouvindo a gente. E boa tarde, né? Se você está ouvindo o nosso programa num outro dia, num outro momento, e que a gente está sempre aqui falando sobre tarô. Boa noite para o pessoal que está aqui do Sapienza ajudando a gente. Deixa eu ver se eu consigo me conectar, né? Aqui na minha página não está mostrando nada por enquanto, mas vamos ver se eu consigo. E vou pedir para o pessoal que está entrando agora, né? Você consegue vir para mim, por favor? O que está acontecendo aqui? Que não está aparecendo. Pedir para o pessoal que está entrando agora para, né, compartilhar a live aí, esse nosso encontro na linha do tempo de vocês, para que outras pessoas possam conhecer o nosso trabalho com relação ao tarô. A gente começou a fazer esses encontros há mais ou menos um pouco mais de 6 meses. E o objetivo é justamente falar sobre o tarô, mas de uma maneira aberta, de uma maneira instrutiva, né? O objetivo é que a gente discuta sobre o tarô e todos os mitos que existem em torno do tarô. Na semana passada, eu, trouxe para vocês algumas das dúvidas das pessoas sobre o tarô, né? E uma delas era falando sobre a questão da intuição. E aí, intuição, espiritualidade, aí ao longo dessa semana eu fiquei conversando um pouco com algumas pessoas que me procuraram para falar sobre esse assunto, quis ouvir a opinião delas, saber como é que elas desenvolvem essa questão da intuição e da percepção também, né? E aí a gente vai estudar e a gente vai elaborar como é que a gente vai transmitir isso para vocês. Uma das primeiras perguntas que as pessoas fazem para a gente é: será que eu preciso ter intuição para trabalhar, por exemplo, com o tarô? Preciso ter intuição para trabalhar com astrologia? Preciso ter intuição para trabalhar com o baralho cigano? E a pergunta que eu faço é: o que é intuição? Né? O que será que é intuição? Como é que a gente sabe se a intuição ela é positiva ou não? E também, como é que eu sei que se essa intuição é uma coisa da minha cabeça ou se é uma ideia nova? Deixa eu ver quem é que está entrando aqui. Boa noite, olá, Dônia, Andreia, pessoal que está entrando aí, que eu estou vendo agora, porque eu estava assim, o meu, né? Vamos ver. Boa noite, olá, Paula. Boa noite para você que está entrando pela primeira vez na nossa página aqui. Boa noite para quem está entrando, né? Já está sempre com a gente aqui, já não é a primeira vez que está entrando. Boa noite para você também. Vou pedir para compartilhar aqui, por favor, na minha linha do tempo aí. Já? Então tá bom. Boa noite, Andréia. Boa noite, Carlos. Vamos lá, vamos falar então sobre intuição. Bom, primeira coisa, né? A intuição, o que ela seria, né? A gente costuma dizer que a intuição é uma mensagem que a gente recebe, mas é uma mensagem que ela não necessariamente está associada com aquilo que a gente está pensando. Então vamos imaginar uma seguinte situação. Eu estou, por exemplo, arrumando as minhas coisas para ir para o trabalho, então eu pego a minha bolsa, eu pego isso, aí de repente vem uma ideia na minha cabeça, como se fosse um relance, assim, um relâmpago. Vem uma ideia dizendo o seguinte: leva guarda-chuva. Você olha para o tempo e você fala assim: nossa, mas está sol, será que eu preciso levar guarda-chuva mesmo? Ah, tem pessoas que costumam consultar, né, no celular, às vezes, a previsão do tempo, e tem pessoas que não. E aí vem essa ideia: leva o guarda-chuva. Então tá bom, você vai e leva. E às vezes pode acontecer de você não usar o guarda-chuva, mas às vezes pode acontecer de você não levar o guarda-chuva e você ficar pensando: por que eu não fiz isso? Não é mesmo? Ou às vezes você sai, vai para algum lugar e vem uma ideia do tipo: leva um livro, leva alguma coisa, né, para você ler e tudo, e você não leva e você fica horas na fila do banco, por exemplo.
A intuição é isso, é uma mensagem, é uma ideia que surge na sua cabeça, na sua mente, e da qual você não necessariamente estava pensando naquilo, não necessariamente você estava com essa ideia fixa. E muito provavelmente essa ideia, essa mensagem que surge na sua cabeça, ela chega de uma maneira racional. Às vezes você fala assim, nossa, mas por que eu estou pensando isso agora? Não é mesmo? A intuição é isso. A gente não sabe muito bem de onde vem a intuição. Às vezes, para algumas pessoas, surge como se fosse uma voz no ouvido. Para outras pessoas, ela sente como se fosse alguma coisa do coração. A intuição é isso. A intuição vai surgir justamente naquele momento em que eu não estou com, sabe, com aquela ideia, eu não estou refletindo nisso, eu não estou pensando naquilo, porque senão, se eu estou pensando em algo e aí de repente surge uma ideia, ela é fruto da minha racionalidade. A intuição não. A intuição pode ser também confundida ou chamada por inspiração. Por exemplo, alguém que de repente está caminhando no jardim e vem uma ideia e vem uma poesia. Tem pessoas que fazem isso. Tem pessoas, inclusive, principalmente dentro do processo de criação nas agências de publicidade, os processos criativos acontecem justamente no momento em que a pessoa não está com a ideia fixa naquele determinado cliente. Então, por exemplo, imagina um cliente de sabão em pó. A pessoa vai lá lavar roupa e pensar em tudo, como é que ela vai criar uma campanha criativa para vender o produto? Não. Como é que ela faz? Geralmente, dentro do campo da publicidade, as pessoas desconectam daquele momento. Vão jogar, vão para um salão de jogos, vão fazer uma atividade física. A gente vê muito isso quando a gente conhece a mais a fundo o processo dentro de uma agência de publicidade ou até mesmo dentro de algumas empresas, como por exemplo no campo da Google acontece isso, né? Você criar um ambiente que te propicie essa fuga daquele problema. Isso acontece principalmente quando a gente conversa com alguém que a gente conta um problema e essa pessoa simplesmente traz uma nova ideia. Por quê? Porque ela sai daquele círculo vicioso, ela não está mergulhada no processo. Então a intuição é isso, ela muitas vezes ela surge como um relance, repentinamente, e principalmente quando a gente não está com a ideia fixa naquela questão, naquele problema. Então a intuição está altamente ligada com a racionalidade, com a irracionalidade. Alguém está me ouvindo? O pessoal está me ouvindo aí? Queria ouvir. O pessoal está comentando que está travando. Tá travando. Que pena. Vamos lá. Alguém falou assim, parou. Vamos lá, tentar entender o que está acontecendo. Eu tive uma vez uma intuição que não deveria conhecer determinada pessoa mais a fundo e era muito estranho, a Marcela falando. Exatamente isso. Às vezes a intuição é exatamente isso, né? A intuição surge, às vezes acontece, não vá por esse caminho, vá pelo outro. Intuição é isso, né? É aquela ideia que você não sabe de onde surge, porque racionalmente você não teria. Tem pessoas que inclusive dão o nome a essa minha intuição, atribuem isso a mensagem de um anjo, a mensagem de algum guia, algum mentor espiritual. É? Pense então, por exemplo, a gente estava com problemas técnicos, né? Enfim, essas coisas acontecem. Repete só o comentário. A pergunta era como é que a gente faz para desenvolver a nossa intuição, né? Como melhorar a nossa intuição? A pergunta da Sônia. Como é que a gente faz nesse sentido? Uma das primeiras coisas é confiar e acreditar nessa intuição, né? Não tem, nesse sentido, como eu, por exemplo, não desenvolver se não acreditar. Isso é uma condição básica. Há pessoas, por exemplo, que não confiam na intuição, nessa ideia que vem na cabeça, e elas vão cada vez mais diminuindo esse processo, essa conexão. Há pessoas que acreditam que a intuição é um processo ligado com o nosso chakra coronário, né, com a nossa glândula pineal. É uma conexão que eu tenho na minha glândula
pineal, no meu chakra coronário, e que ela vai cada vez mais ampliando à medida que eu vou confiando nessas mensagens, que eu vou confiando nessa intuição. Então, para isso, uma coisa importante para que desenvolva a minha intuição é anular o meu ego. Eu preciso decidir, eu preciso deixar claro, perceber, por isso que a segunda palavra nossa é percepção. Eu preciso anular o meu ego. O que é ideia minha e o que é intuição, né? A ideia é fruto da racionalidade, a intuição não. A intuição, como algumas pessoas acham que a intuição está ligada com emoção. Não, intuição não está ligada com emoção. Intuição está ligada com irracionalidade. O que isso significa? Não estar pensando naquela situação. E aí vem a ideia. Por isso que algumas pessoas chamam de inspiração. Então, como é que eu faço? Eu preciso acreditar nisso, eu preciso acreditar na minha intuição, eu preciso confiar na minha intuição. Comece confiando um pouquinho por vez. Um dos aspectos que a gente pode desenvolver muito a nossa intuição é por meio da meditação. Então, a gente vai fazer uma atividade dessa de desenvolver a nossa intuição, mas a gente vai fazer isso no final da nossa live, tá bom? A gente vai fazer um processo, eu vou, passar uma orientação para vocês. Pessoal, vou pedir para o pessoal aqui me lembrar nos 20 minutos finais da nossa live. A gente vai fazer um exercício para desenvolver a nossa intuição e ampliar a nossa percepção para que a gente possa fazer isso, principalmente antes da gente jogar as nossas cartas, antes da gente trabalhar, abrir as nossas cartas no exercício do tarô. Mas uma coisa importante, há um momento em que você está tão integrado com o tarô, em que a sua intuição está tão aguçada, que você nem precisa ter o tarô nas suas mãos, você simplesmente fecha os seus olhos, se conecta e as cartas aparecem nos seus olhos. Temos perguntas? Na verdade, tem um comentário da Vânia Margarida Lopes. Ela diz assim: a intuição é uma voz que nos vem ao ouvido, dando mensagens ou avisos para nós e para os outros. Há que aprender a ouvir essa voz e confiar. A Tina Ribeiro também fez um outro comentário. Já me aconteceu de eu ir mais umas amigas pela rua e eu senti que devia sair rápido dali. E demos uma corrida, e quando olhamos para trás, um carro tinha acontecido um acidente e eu era ainda jovem, não tinha saído dali. Assim, na verdade foi uma situação que assim, foi um alerta para ela sair daquele lugar, porque aí aconteceu um acidente. Então as pessoas estão relatando situações de intuições que tiveram. Tem uma pergunta aqui também. Pois não, vamos lá. A Andréa Jimenez do Nascimento Adorno. Ela quer saber se há relação entre o sonho e intuição, por estarmos totalmente desligados do racional. Então, o sonho, né? No processo do sonho, você está acordado, né? Na intuição, não. A intuição no sonho você está dormindo, na intuição você está acordado. Para quem acredita que a intuição é fruto de uma mensagem divina, uma mensagem, né, de algum guia, algum mestre, algum mentor, essa mensagem pode vir tanto em sonho, como pode vir acordado. Então, nesse sentido, precisa-se, isso vai acontecer das duas formas. Tem pessoas, por exemplo, que acreditam nos sonhos, mas não acreditam na intuição. E aí é um ponto que eu acho que é importante. Para quem duvida da intuição, muitas vezes acaba encontrando no tarô ou em algum outro sistema oracular, né? A gente está falando de outro sistema porque a gente vai ter os oráculos que não trabalham com 78 cartas, né? Tem pessoas que desenvolvem oráculo tal, oráculo não sei das quantas, oráculo das ervas, oráculo das pedras, enfim. Tem pessoas que desenvolvem outros oráculos e usam ele de uma maneira orientativa e tudo, e principalmente funciona quando a pessoa não acredita na sua intuição, mas acredita nas cartas, por exemplo. Acredita no jogo de búzios, ela não acredita na intuição, mas quando ela joga o búzios e responde, ela acredita. Então isso funciona, né? Nesse sentido, o tarô, por exemplo, nos ajuda muito nesse processo, né? De ajudar a pessoa, principalmente a pessoa que está na sua frente. Às vezes ela fala assim, eu já sabia dessas respostas, alguém já tinha me avisado.
mas aí ela vem no jogo, né, na consulta às cartas, para receber, para confirmar a questão que ela, na verdade, já sabia pela intuição dela. Vamos lá, próxima pergunta, tem alguém aí? Tem, a Maria Correia pergunta como o tarô ajuda a desenvolver a intuição. Boa pergunta, Maria, boa pergunta. Uma das questões é essa, né? Então, assim, eu sei da resposta, a minha intuição já me avisou sobre essa resposta, de alguma dúvida que eu tenho, e aí eu acho que não, minha intuição está errada, eu acho que é tal coisa, mas eu quero uma confirmação. E aí eu vou, abro as cartas e ela confirma a minha intuição. Então, o tarô pode nos ajudar nesse processo, mas o tarô também pode nos ajudar num outro. Por exemplo, à medida que eu faço as minhas leituras, seja para mim ou seja para uma outra pessoa, eu vou aumentando a minha percepção. O que é a percepção? A percepção, na verdade, nada mais é do que essa negação da minha ideia, a negação do meu eu, do meu ego, a negação da minha vontade, em que eu percebo, em que eu noto as outras pessoas. É o notar, é o olhar para os lados. E tem pessoas que são absolutamente incapazes disso. A única coisa que elas enxergam é o momento delas, o espaço delas. Não é mesmo? Então, a percepção é uma coisa que precisa ser desenvolvida. Quando? Olhando e percebendo as outras pessoas. Né? Às vezes, por exemplo, você vê uma pessoa, um palestrante que está lá tossindo, precisa de um copo de água, todo mundo está vendo ele tossindo, mas ninguém fala. Ninguém vai se habilita a levar um copo de água para o palestrante, por exemplo. Não é? Então, tem questões que seja, você precisa se colocar em segundo plano, né? Colocar o seu ego em segundo plano e colocar, né? E perceber o mundo que você está em volta. Isso também vai ajudar no processo de aumentar, de ampliar a intuição. E é o que o tarô nos faz isso. O tarô nos propicia isso quando ele ajuda, quando ele amplia esse processo, né? Dos seus detalhes, na riqueza dos seus detalhes e tudo mais. Tá bom? Obrigada pela pergunta. Vou pedir para o pessoal que está entrando aí, né? Que eu estou vendo a Maigê, a Lina Silvestre. Boa noite para quem está entrando pela primeira vez. A gente está aqui. A Moniquita tá bem próximo da magia aí no comentário. Ela fez um depoimento A de uma Mônica. leitura que você fez para ela. Pode ler, por favor. Ela falou assim: meu depoimento foi tirado para mim e foi dito que seria difícil o meu benefício do INSS. Foi certinho da forma que foi falado. Que seria difícil. Na verdade, ela quer tirar novamente, mas assim, quando a gente abrir para as perguntas, A gente ela pergunta. faz a pergunta dela. Isso. Tá bom? Boa noite, pessoal que está entrando aí pela primeira vez. A gente está aqui todas as quartas-feiras, às 8 horas, no horário de Brasília, aqui no Brasil, falando sobre tarô. E a gente sempre fala sobre assuntos ligados ao tarô, porque a gente percebe que as pessoas têm muitas dúvidas, não só querendo as consultas ao tarô, mas também tirar suas dúvidas sobre assuntos relacionados ao tarô ou ao jogo do tarô, efetivamente. Então, eu peço sempre para o pessoal para compartilhar esse nosso encontro, esse nosso programa, né, na linha do tempo de vocês, em grupo que vocês fazem parte, para que as pessoas possam conhecer o nosso trabalho com tarô e conhecer a seriedade com que a gente desenvolve esse trabalho. Eu trabalho com tarô há 26 anos, né, já estudo há muitos anos, fiz outros estudos que me ajudam a compreender melhor essa questão com o tarô. E não somente um curso de tarô ajuda a gente nesse processo. Então, vou pedir para você compartilhar a live aí no link do tempo de vocês, tá bom? Tem perguntas? Na verdade, tem um depoimento da Marcela Rod, plano de intuição. Ela disse que sonhou com um acidente de carro de um amigo que viria a falecer. E ela descreveu tudo como realmente aconteceu e veio isso no sonho dela. Ele faleceu nesse acidente no mesmo dia do meu sonho. Eu só passei no lugar uma vez à noite em Cachoeira de Macacu. Eu nem sabia como era o local.
Ou seja, ela teve uma premonição. Uma premonição, do isso. acidente do- Isso. Então, obrigada pelo seu depoimento. Na verdade, o sonho é uma das formas de revelação, né? Não necessariamente o sonho é um processo de intuição, porque na verdade o sonho acontece no momento em que nós estamos propensos. E aí é um ponto importante, por isso que eu quero fazer esse exercício com vocês mais ao final, né? Esse momento, por que a gente está mais suscetível a ter as revelações em sonho? Porque a gente adormece o nosso ego, a gente adormece a nossa racionalidade. Então, esse é um ponto importante. Por isso que, em alguns estágios, quando nós conseguimos adormecer o nosso ego, as nossas emoções, nós conseguimos ficar mais atentos, mais alertas, para receber essas mensagens que nós chamamos de intuição, tá bom? Lembrando que a gente está aqui com o curso de tarô, aqui no Núcleo Sapienza. O curso começou no finalzinho de maio. Nós estamos na segunda semana, vamos entrar na terceira semana do curso, mas ainda dá tempo de você vir estudar com a gente. Temos alunos aqui que estão no curso, que estão assistindo, né, a nossa live, que estão no curso. E o nosso objetivo também com o curso é de ajudar que você vá desenvolvendo a sua intuição, por isso que nossas primeiras aulas são aulas introdutórias, que a gente vai desenvolver métodos para que você desenvolva a sua intuição, te auxilie no seu processo de desenvolvimento da sua intuição, para que você se perceba e faça uma autorreflexão e um autoconhecimento também. A nossa proposta é uma proposta espiritualista, ou seja, não desconsideramos a espiritualidade, mas nós não nos ligamos a nenhuma religião, porque o tarô não está ligado a nenhuma religião. O tarô é algo que transcende a religião, e isso é um ponto importante que a gente acredita e a gente trabalha com essa perspectiva aqui na página no Núcleo Sapienza, tá bom? Temos perguntas? Tem uma pergunta da Sidônia Carreira, ela fala o seguinte: Boa noite, Sidônia. Então a intuição vem pelos nossos sentidos? A intuição pode ser um sentido, às vezes um arrepio, às vezes ela é uma ideia e junto com ela vem uma palpitação, vem um arrepio, vem um tremor, vem um calafrio. Pode sim estar associado com algum sentido. Nesse aspecto, por isso que eu comentei, a intuição está diretamente ligada com o nosso chakra, né, coronário, com o nosso chakra, com a glândula pineal, né? Tem pessoas, inclusive, que têm mais glândulas e acaba tendo o que nós chamamos também, né, que algumas pessoas chamam de uma mediunidade mais aflorada, né? Tendo dom, seja dom de, né, um dom de ouvir, um dom de ver, enfim, né, ver o mundo espiritual, que seja. Tem outras pessoas que não. É possível desenvolver isso? Primeiro passo, Sidônia, confiar, tá bom? Perguntas? A Ninha Santos Boa noite, Ninha. Num sonho eu estava incorporada durante a gira e a entidade disse o nome quando perguntaram. Isso seria uma revelação? Olha, Ninha, eu diria que sim, isso pode ser o que a gente chama de desdobramento, né? E aí é uma outra teoria, aqui não, de novo, não está associado a nenhuma identidade, nenhuma religião, tá? E eu falo isso muito prontamente, porque eu tenho fiz pós-graduação em ciências da religião, então há de fato um trabalho científico aí, tá bom? Então, durante o nosso sonho, nós nos desdobramos, ou seja, nós temos o que nós chamamos de uma projeção astral. Então, há um desdobramento, uma saída do nosso corpo. Então, nesse aspecto, o nosso espírito, né, sai do nosso corpo e se projeta peregrinando, sim, por outros pontos. Pode, sim, ser o que nós chamamos de um desdobramento, uma projeção astral nesse aspecto. Se você acredita ou não, se você leva outro nome para isso, não importa. Se você adota um outro nome, não. O princípio é esse, né? Então, pode sim ser uma revelação. Por que nós estamos mais propensos a isso? Porque nós baixamos o nosso processo de racionalidade. Racionalidade significa controle.
Então, nós perdemos o controle dessa nossa racionalidade, por isso que estamos mais propensos. Isso acontece, por exemplo, em algumas religiões no Brasil, por exemplo, acabam utilizando de bebidas, né, como o ayahuasca, o santo daime, usa de determinadas bebidas para baixar a racionalidade, o controle que a pessoa tem sobre o seu processo, né, de racionalidade. Isso propicia a pessoa a desenvolver a intuição, a projeção e dessa forma a conexão com o mundo espiritual, com os guias, mestres e mentores que seja. Né? Há outras formas de se encontrar, de se desenvolver isso? De fato, há outras formas. Isso é um outro programa, isso é um outro momento para a gente conversar, tá bom? Obrigada pela pergunta. A Daniela Gomes, ela pergunta assim, eu tenho uma intuição fortíssima, pode estar ligada à minha religião? E tem uma outra pergunta também da Patrícia Chancharulo. Ela fala assim, às vezes estou em alguma situação, né, em algum momento, e tenho a impressão de que já vivi aquilo ou aquele lugar. Isso seria intuição ou o que seria isso? E aí o Miguel, complementando, diz que falando da intuição, que funciona como uma voz na cabeça, mas às vezes tem cheiros misturados a isso. Boas perguntas. Olha só, obrigada por todos vocês pelas perguntas. Vamos lá, primeiro da Daniela, né? Daniela quis saber se a intuição dela estaria ligada à religião. Não necessariamente, Daniela. Talvez pela denominação religiosa que você faça parte, ela já auxilia ou já desenvolve determinadas práticas que auxiliem a aguçar a sua intuição. Então, nesse sentido, uma vez que ela já desenvolve isso por meio de determinadas práticas, a sua intuição vai ficando cada vez mais aflorada. Há religiões que são mestres em trabalhar esse processo de ampliar, de aumentar a intuição. Mas há outras religiões que simplesmente acabam por matar, por destruir a intuição. Né? São religiões absolutamente racionais. Então, há casos e casos, tá bom? O caso, né, o que a como é que era o nome dela? A Patrícia falou sobre a gente chama isso de déjà vu, seja lá ou não. O que isso significa? Quando nós nos antecedemos a determinadas questões, né? Ou seja, a nossa ideia, a nossa racionalidade e às vezes a nossa, vamos assim dizer, chamada mediunidade, o nosso processo criativo, a nossa racionalidade antecede e vai à frente do momento que nós está. Então, nós nos projetamos espiritualmente, vamos dizer, para aquele lugar, para aquela situação. E quando nós vivemos verdadeiramente aquilo, essa situação se reproduz. Porque isso acontece né, em questões de segundos, em questões de minutos, às vezes. Então, por isso, o déjà vu seria nesse aspecto, tá bom? A pergunta do Miguel sobre a questão assim, a intuição vem associada com o cheiro, não necessariamente, porque se a intuição é uma mensagem, né, não necessariamente ela vem associada com o cheiro. Tem pessoas que, né, associam o cheiro com o calor do corpo, o frio com uma dor. Não necessariamente, a gente chamaria isso de um dom mediúnico, dom de sentir o cheiro, dom de sentir o que a outra pessoa está sentindo. Né? Então, tem pessoas que vão tirar tarô para outra e sentem a dor do corpo da outra pessoa. Ou tem pessoas que às vezes conseguem se conectar com a energia da outra, do nome de alguém e sente a dor da outra pessoa. Né? Há casos, por exemplo, em que a mulher fica grávida e quem sente o enjoo, as dores do parto é o marido, é o homem. Há casos, inclusive, sobre isso, pessoas céticas e que acabam passando por uma experiência dessa. Seria ótimo isso, principalmente para as mulheres, né? Mas, enfim, nesse aspecto, esse é um dom, vamos assim dizer, um dom mediúnico, nós chamamos, mas não é relacionado a algo à intuição. A intuição está presente lá, mas isso não é algo da intuição, percebe? O pessoal tá aí? Pedir para o pessoal para compartilhar, né? A live na linha do tempo de vocês, dos grupos que vocês fazem parte. A gente logo vai abrir para as perguntas. E mais no final a gente vai fazer uma atividade para desenvolver, para ampliar a nossa intuição. Vamos lá? Tem uma pergunta da Sara Monteiro. Boa noite, Sara. Ela
pergunta o seguinte: como eu consigo dominar ou proteger as dores físicas que são dos outros? Pois sinto os sintomas dos outros, sinto um problema de saúde, entre outras coisas, né? Estando apenas conectada com a pessoa, que ferramentas posso usar para me aliviar depois que sentir isso? Quando você está tirando as cartas para alguém, né, abrindo o tarô para alguém, você se conecta com a energia dessa pessoa. Quando você fala o nome de uma pessoa, você se conecta à energia dessa pessoa. Vocês percebem isso? Porque no momento em que eu vou tirar as cartas para vocês aqui, eu falo o nome da pessoa, eu pergunto o nome da pessoa, eu pronuncio, eu falo, eu verbalizo isso. Então, nesse momento, o que eu estou fazendo? Eu estou puxando, estou chamando a energia da pessoa nesse momento para tirar as cartas para ela. Como é que eu faço depois para não sentir as dores, não sentir a dor de cabeça, não sentir a agonia, a aflição da pessoa, né, a vontade de chorar, às vezes a vontade de sorrir? Como é que eu faço para isso? Eu preciso me desconectar. Uma das questões, mentalização. Eu preciso mentalizar que naquele momento eu encerro, esse processo de conexão. Eu ensino muito isso no curso. Como é que eu faço no processo de eu vou abrir as cartas para alguém e no começo, no processo, quando eu vou encerrar as cartas para alguém. Eu sempre faço isso antes de começar os nossos encontros e quando eu vou terminar os nossos encontros. Porque senão eu posso terminar o encontro aqui com todas as dores de todas as pessoas que passaram, né, nesse processo. Fizeram as suas perguntas aqui. Então, me desconectar dessa energia, dessa pergunta da pessoa, isso é um ponto importante. Mentalização, pensar, né, que você está se desconectando e que agora você está absolutamente e tão somente com aquela energia que te pertence, com aquilo que te pertence. O que é do outro fica com ele. Com você fica somente aquilo que é seu. Tá bom? Espero ter respondido, Sara. Obrigada pela pergunta. Pedir para o pessoal aí, boa noite para quem está entrando, Bernadette, o Alex, e dizer para vocês, né, pedir para vocês para compartilhar a live na linha do tempo de vocês, que a gente está entrando ao vivo todas as quartas-feiras aí para falar de tarô. E hoje o nosso tema é intuição e percepção, e mais no final a gente vai fazer um exercício para desenvolver e aguçar a nossa intuição. Vamos lá? O Simon Render, ele pergunta assim: quando eu bebo e estou próximo de amigos, eu acho assim, quando ele bebe, ele está sempre propenso a ter visões. Ele fica meio estático e fala tudo que vê, que vem à mente dele. Seria ruim sentir isso apenas quando ele bebe? Ou seja, a bebida pode provocar esse tipo de permissão? Isso, Simon Render. Simon, obrigada pela pergunta, Simon. Sim, com certeza. Por quê? O que a bebida faz? A bebida, na verdade, ela vai alterar esse nosso processo racional, né? Então, você não raciocina direito, você não consegue, na verdade, você não racionaliza direito. Por isso que direção e bebida não combinam, né? O mesmo acontece com fumo, por exemplo, algumas drogas como o LSD, como a maconha, como a cocaína, que acabam também propiciando essa racionalidade. Ela libera, nos deixa mais livres, mais leves e nesse sentido diminui a nossa capacidade de autocontrole. Então, nesse sentido, você vai falar tudo aquilo que vier na tua cabeça, todas as ideias, sem filtro, né? Nesse aspecto, você fica mais aberto, mais vulnerável, mais suscetível, sim, a receber essas mensagens. E aí é um processo que a gente precisa tomar cuidado, porque pode acontecer dessa mensagem recebida nesse processo que você não está, né, sob controle, ser uma mensagem positiva ou ser uma mensagem negativa. Por isso que quando algumas bebidas ou algumas drogas são utilizadas dentro de um processo religioso ou para isso, com essa finalidade, há um controle doutrinário, há um controle do grupo, do agrupamento nesse aspecto. Essa é uma das questões das práticas xamânicas, né? O uso de fumos ou de bebidas
entorpecentes para propiciar e permitir a conexão das pessoas com esse mundo espiritual que seja, tá bom? Obrigada pela pergunta, Simon. Tem 2 perguntas relacionadas a sonho. Vamos lá. A Lina Silvestre, ela fala que ela sonha muitas vezes com uma pessoa que já faleceu. Aí ela fala assim, o que essa pessoa me quer dizer? Por fato de, né? Ela fala assim, será que essa pessoa quer se comunicar comigo? Podemos dizer que isso é intuição? E a Iraci Viana, ela diz o seguinte, ela quase sempre traz grandes dores nas articulações do sonho. Então ela transporta do sonho para a realidade. Então, assim, são 2 perguntas relacionadas a sonhos. Como é que... Olha, como eu comentei, quando a gente sonha, a gente faz um processo de desdobramento. Então, muitas vezes, na verdade, o nosso corpo físico fica lá, deitadinho na cama, mas o nosso corpo espiritual vai para alguma experiência, tem alguma experiência. O que acontece? Muitas vezes, esse corpo espiritual carrega essas memórias, essas lembranças da experiência que ele passou. Nesse sentido, essas memórias, muitas vezes, principalmente quando a gente está falando de um sonho mais próximo do horário da gente acordar, a gente acaba lembrando e às vezes não conseguindo até mesmo se desconectar dessa memória. Por isso que a gente lembra, né, e carrega às vezes essas dores. Eu não atribuo o sonho a uma outra coisa, não é intuição. A intuição é um processo de irracionalidade, mas a gente tem isso acordado. O sonho não, o sonho a gente está num processo de irracionalidade, sim, mas a gente está dormindo e nós não conseguimos nem sempre lembrar desse processo. A gente não lembra, né, nem 50% do sonho que a gente tem. Mas muitas vezes quando a gente acorda, às vezes a gente lembra, acorda às vezes com dor, às vezes acorda com alguma sensação ruim e não se lembra às vezes do que é. Pode acontecer de no processo em que a gente estava dormindo, né, teve alguma experiência negativa e acabamos não lembrando disso, né? É possível sonhar com pessoas que já morreram? Sim. Se você acredita de que aos espíritos, né, os espíritos das pessoas que já faleceram estão próximas de vocês e estamos rodeados dos espíritos a todo lugar, a todo momento, aqui nesse espaço que nós estamos, há uma porção deles. Então, nesse sentido, eles sim podem se conectar conosco. O que esse espírito deseja com você? Faça a pergunta para ele. Certamente ele tem uma mensagem ali, né, transmitir. Mas a pergunta é: você está preparada para receber essa mensagem? Então, antes de dormir, faça suas orações, mentalize, peça a proteção do seu anjo da guarda, do seu mentor, seja lá o nome que você der, peça permissão para ele e faça essa conexão e se permita nesse momento, né, receber essa mensagem dele. Esses são os princípios básicos aí para quem quer desenvolver isso, tá bom? Obrigada pela pergunta. Temos mais perguntas? Quanto tempo a gente já tem de live aí? 40 minutos. Então, vamos agora abrir para as perguntas das pessoas, né? Pedir para o pessoal que está entrando aí para compartilhar na linha do tempo de vocês, né? A nossa live. Dizer que as perguntas precisam ser feitas de maneiras objetivas, né? Para o tarô. Então, como é que a gente faz? Eu vou conseguir, vou ser chamado no concurso público, vou conseguir a vaga de emprego que eu quero. As perguntas precisam ser objetivas. Perguntas com, assim, eu caso ou compro uma bicicleta? Essa pergunta ou não dá certo, né, para o tarô. Ele não nos responde dessa forma quando a gente sugere a ele uma pergunta de dúvida, tá bom? E também as pessoas às vezes costumam colocar trabalho, saúde, namorado. Eu preciso que vocês formulem verdadeiramente a pergunta, tá bom? Isso é muito importante para a gente aqui, ajuda muito a gente nesse processo, tá bom? Boa noite para quem está entrando. Vou pedir para vocês compartilharem essa live. A gente falou muito sobre intuição e sobre percepção. E no final eu vou passar um exercício para vocês, para a gente juntos trabalhar a nossa intuição. Eu vou dar umas dicas para vocês, tá bom? Vamos lá para as perguntas? A Janaína Valenzuelo, ela pergunta assim, por que meu marido brigamos muito? Será que ele não é minha alma gêmea? Janaína quer saber qual é o motivo
da briga dela com o marido. Janaína Valenzuela. Janaína. Eu diria, Janaína, vamos lá. Hoje eu tô com um tarô mitológico aqui. O As de Espadas, eu diria que vocês têm pensamentos às vezes até contraditórios, né? O As de Espadas mostra que é muita racionalidade. O Seis de Espadas, às vezes também falta perdão, falta diálogo, né? Eu vejo que assim, vocês criticam, tem muito hábito, né, de criticar, de ver as questões um do outro, e eu acho que às vezes vocês dão voltas e nem sempre vocês se resolvem, né? É um relacionamento muito pautado na racionalidade. A gente só tem cartas de espadas, tá vendo? Tá faltando sentimento, tá faltando diálogo, mas um diálogo sincero, de olhar para o outro, de ceder. Eu vejo que vocês não cedem, né? E tenho dificuldade de deixar os problemas do passado, de perdoar. Tenho dificuldade de perdoar nesse relacionamento. Isso dificulta muito para que o relacionamento, para que vocês cumpram a missão de um com o outro. Eu creio que se vocês estão juntos, certamente vocês têm uma missão a cumprir juntos. Mas, da forma como tá, não vai dar certo. Vocês vão viver aí como cão e gato e não vai desenvolver esse processo, não é? Precisa conversar, precisa dialogar, precisa resgatar aquele sentimento inicial de amor que vocês tinham, tá bom? Boa sorte aí. O Fábio Scott pergunta: será que fizeram um trabalho para mim? Fábio Scott. Tem trabalho? Tem magia negra aí para o Fábio? Fábio, olha só, Fábio, o julgamento tá dizendo que tem. Eu diria que tem algumas pessoas que não gostam muito de você, né? Tem alguns inimigos aí ao seu redor. A carta do eremita pode indicar sim que tenha magia, tá? Algum processo de magia aí. Pode indicar, mas eu não creio que seja um processo de magia com matança, com animais, essas coisas, tá? Mas eu acho que há sim muita inveja e há sim muita cobrança. Mas lembre-se, nem tudo é demanda, nem tudo é magia negra. A inveja, há processos aí de inveja e tudo mais com relação a você, certamente há. A carta do julgamento nos alerta para isso e a carta do eremita reforça essa questão, tá? Mas lembre-se, a roda da fortuna mostra que você também é suscetível a isso, tá bom? Então, precisa entender o que é demanda e o que é colher os frutos daquilo que você plantou. Eu não creio pelas suas cartas que tudo que acontece contigo é fruto de demanda, mas você precisa se aprender a se proteger, tá? O 8 de ouros trabalhe a sua energia. Procure, né, fazer as suas atividades, não sei o que você desenvolve. Há atividades que você pode, né, realizar, há banhos com ervas, atividades com cristais que você pode desenvolver, realizar para aprender a se proteger, certamente há. Dentro da sua religião, se é que você tem, né, praticante de alguma, você pode desenvolver isso. Mas procure também investigar dentro da sua mente o que está te tornando suscetível e vulnerável a esse aspecto, tá bom? Obrigada pela pergunta. Olha, a Sara Monteiro pergunta: haverá mudanças no nível profissional para os próximos meses para o meu marido? Ela não fala que tipo de mudança, se ele conseguir. Se haverá mudanças só pelo se vai ter mudanças profissionais para o marido da Sara Monteiro. Mudanças profissionais. Mudanças profissionais. Olha, Sara, eu vejo, né, os 5 de copas aqui, eu vejo que ele já teve algumas oportunidades que foram positivas. Talvez até ele tenha perdido algumas dessas oportunidades. Aqui eu acho o 6 de paus, eu mostro ele no momento, né, ele no momento de celebração, de conquistas. Indica sim que há uma vitória aí, mas essa mudança vai trazer também muita luta. De novo, né, o 5 de paus tem luta aí, tem muito trabalho a realizar que ele vai passar aí. O 2 de copas diz que ele vai sobreviver, vai passar bem por elas,
por essas atividades e ele vai, com o seu apoio, ele vai conseguir passar por essas dificuldades, essas adversidades, tá bom, Sara? Boa sorte para vocês, depois você me conta aí. A Aline Daniela de Oliveira, ela pergunta assim, gostaria de saber se eu tenho capacidade para jogar baralho cigano. Ô, Aline, com certeza que você tem, nem precisa perguntar, Aline. Aline Daniela de Oliveira quer saber se pode jogar baralho cigano. Aline, não teria nem dúvidas, olha só, né? 8 de ouros, eu acho que sim, você precisa estudar, certamente. O 8 de ouros mostra que você precisa estudar e você precisa desenvolver isso, né? Tem um processo, as pessoas inclusive acham que o baralho cigano é mais fácil que o tarô porque metade das cartas. Mas o nível de complexidade pode ser maior. Mas o objetivo nosso é desmistificar. O 8 de ouros fala da importância de você estudar. O 8 de espadas mostra para você não desistir e não se deixar influenciar por outras pessoas. Você pode sim fazer e realizar o estudo. O 3 de copas mostra você sendo bem-sucedida e fazendo as suas leituras para as pessoas aí, para as suas amigas, para as pessoas que te procurarem. Boa sorte, tá bom? Espero você aqui estudando com a gente. Lembrando que, enquanto isso, se você quiser, pode entrar no curso de tarô. Aqui as matrículas estão abertas, ainda dá tempo. A gente tem alunos aí que estão entrando com a gente, né? Que estão entrando aqui na live. Dá tempo e vem estudar com a gente. Pedir para quem está entrando agora também para compartilhar a live aí na linha do tempo de vocês. Vamos lá? A Suzana Leal, ela pergunta. Boa noite, Suzana. Estou desempregada há bastante tempo. Preciso de um conselho a nível profissional e financeiro. Qual é o meu futuro nesses campos? Suzana Leal, ela quer um conselho profissional e financeiro, né, consequentemente. Suzana Leal. Suzana, 9 de copas. Suzana, eu recomendo que você procure, não sei se você já chegou a fazer isso, junto aos seus amigos, as pessoas que você conhece, pessoas que possam te auxiliar, possam te ajudar, de repente te ajudando, oferecendo alguma oportunidade de emprego, ou são pessoas que vão te indicar para determinadas vagas. O 7 de copas reforça isso, tá? As duas cartas de copas mostram que você precisa. Nesse sentido, você pode procurar as pessoas ao seu redor, amigos, sempre alguém que você esquece. Puxa, esqueci de pessoa, tal pessoa precisa ir atrás disso. Às vezes a carta da torre mostra, eu vejo você um pouco sem esperanças, um pouco desestimulada nesse sentido, tá? Não desiste, vai em busca, vai atrás mesmo, tá? Esse processo está se encerrando. O 10 de paus mostra que, né, essa questão sua de ficar sem emprego e tudo, isso está acabando esse processo. O 10 de paus reforça isso. Mas lembre-se, você precisa às vezes quebrar alguns paradigmas. Às vezes você precisa sim ligar para as pessoas e perguntar e pedir ajuda. Infelizmente, às vezes a gente tem dificuldade com isso por conta do ego, mas precisa aí colocar o ego em segundo plano, tá bom? O 4 de espadas mostra que é possível sim você conseguir isso. Procure se centrar, procure não ficar desesperada, não ficar preocupada diante das contas, diante das dificuldades. E procure as pessoas, tá? Eu vejo que tem pessoas ao seu redor que você não procurou, que você não foi em busca. Há soluções, mas quando a gente está com a cabeça, às vezes, muito preocupada e tudo, a gente não consegue se centrar para isso. O 4 de espadas, como conselho para você, procure se centrar, ficar mais tranquila, que eu acho que você vai conseguir perceber quem é que pode te ajudar nesse processo, tá bom? Boa sorte. A Ana Paula Silva Garcia pergunta. Boa noite, Ana Paula. Quero saber a minha vida emocional e física. Sou muito ansiosa e tomo remédio antidepressivo para controlar a ansiedade. Ana Paula Silva Garcia.
Ana Paula Silva Garcia. Vamos ver como é que está a saúde emocional e física, né, da Ana Paula Garcia, Silva Garcia. Ana Paula, a carta do enforcado mostra assim que você na verdade se sente presa, se sente amarrada diante das situações e às vezes se lamenta muito pelas questões, gostaria muito que as coisas acontecessem de uma forma, as coisas não acontecem. 9 de paus mostra que você se sobrecarrega bastante, pensa muito, mas se sobrecarrega muito diante das coisas. Às vezes você quer resolver todos os problemas da sua forma, do seu jeito, e as coisas às vezes não acontecem do jeito que você quer, tá bom? Outro ponto, o 8 de espadas. Ana Paula, para de pensar no passado, para de pensar nas coisas que aconteceram, deixa o passado no passado, as dificuldades no passado, procura viver o agora e lembre-se que o futuro depende daquilo que você faz agora, né? Então, assim, há muitos problemas, há muitas questões que aconteceram, isso é passado. O que você está fazendo da sua vida agora? O que você está planejando para a tua vida no futuro? Depende do seu bem-estar agora. E isso pode, inclusive, acarretar uma série de problemas físicos. Então, eu vejo problemas anemia, eu vejo problemas falta de vigor, dores nas articulações, problemas no rim, sobrecarga, né, no seu rim, no seu fígado. Precisa tomar cuidado com isso. Fora as dores no corpo, que pode gerar, por exemplo, cisto no ovário, pedras nos rins. Precisa tomar cuidado com isso, tá? Todas essas cartas reforçam sobre essa questão, tá? Fora a enxaqueca, a dificuldade de dormir, insônia e tudo mais. Toma cuidado com isso, tá? Então procure trazer mais alegria para sua vida e procure pensar no que você está fazendo agora para o seu futuro. Página de paus. Busque alegria. Traga alegria para a tua vida. Tá faltando alegria, tá faltando viver a vida e tá faltando principalmente uma palavra que eu falo muito: gratidão pela sua vida, tá bom? Boa sorte. Boa noite para quem tá entrando. Pedir para quem, né, para quem tá entrando, pedir para mandar compartilhar a live aí na linha do tempo de vocês, dizer que as nossas matrículas para o curso de tarô estão abertas. E importante, final do mês a gente vai ter o nosso curso de chakras. Lembre-se que a gente está falando sobre intuição. Intuição está diretamente ligada com o nosso chakra coronário, não é mesmo que eu falei para vocês? Então vamos lá estudar com a gente, vou estar junto com vocês estudando no curso de chakras. Vamos lá, mais uma pergunta. A Evanide Machado Scos pergunta: meu avô chama-se Arno Scos. Ele quer saber se é uma boa ideia trocar a casa que mora por um sítio. Arno Scos quer saber se deve trocar a casa por um sítio. Arno Scos. Carta, a casa por um sítio. Eu acho que sim, o As de Espadas fala sobre essa questão né, uma ideia que ele já estava pensando há um certo tempo, não é uma ideia recente, ele já tinha pensado sobre isso. Ele lutou durante um tempo com relação a essa ideia e agora ela ganhou mais força. E eu acho que eu acho que ele vai ser bem sucedido e eu acho principalmente que ele vai se dar super bem. O 3 de ouros reforça os contratos firmados e a troca sendo feita. Eu acho que vai ser muito positivo para o seu avô, inclusive, tá bom? Trazendo alegria para todos da família. Boa sorte. Depois você me conta, manda foto pra gente, tá? A Rosemary Cardoso pergunta: preciso saber se a minha vida financeira a partir desse mês ela vai melhorar. Rosemary Cardoso. Vamos ver a Rosemary Cardoso sobre a vida financeira dela a partir deste mês. Rosemary Cardoso. Vamos ver. Olha, a Carta do Mundo reforça que sim, né? A gente fala que a Carta do Mundo é uma carta extremamente positiva. Tem renovação com segurança. O 9 de ouros mostra também. Junto com esse dinheiro que vai vir muito trabalho. Primeiro, na verdade, acho que vem bastante trabalho. Depois vem o dinheiro, o Cavaleiro de Copas, né? Reforça sobre isso. Lembre-se que vem muito trabalho.
vem muita satisfação e a roda da fortuna mostra também. É um dinheiro rápido, é uma satisfação, é um trabalho rápido que vem a acontecer. E eu acho que vai trazer bons resultados para você, tá bom? Boa sorte. A Ana Maria Correia, ela diz o seguinte, ela tem sonhado muito com a família. Ela não disse a família se são pessoas que já morreram. Aí ela pergunta assim, estou no caminho certo de viver? Ou seja, estou conduzindo a minha vida de forma correta? Como é o nome dela mesmo? É Ana Maria Correia. Ana Maria Correia, ela quer saber se está conduzindo a vida dela de uma maneira correta. Como é que está isso? É uma pergunta bastante subjetiva, né, Ana Maria, né? 10 de ouros, eu acho que sim, Ana Maria. Eu vejo que você tem o amparo da família, você tem sempre a família ao seu redor, né? As pessoas aí te cercando, as pessoas estando com você aí sempre ao lado. 4 de paus mostra que assim você tem o amparo espiritual também. Então a família, as pessoas que estão ao redor, né, estão aí te amparando, te auxiliando, te dando bons conselhos. Como toda família, tem as suas confusões, tem as suas desavenças, tem as ideias contrárias, isso não é exclusividade de ninguém, todo mundo tem os conflitos familiares. E a carta da lua mostra que eu vejo você um pouco insegura, um pouco na dúvida do caminho que você está adotando. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou? Eu vejo você um pouco confusa aqui, né? Mas acredita, tá? Acredita, eu acho que sim. A primeira carta que vem aqui, por mais que surja essa confusão, a primeira carta que vem é o 10 de ouros, mostra que é uma família bastante unida, bastante alegre. Eu acho que você tem essa proteção espiritual e pode contar com ela. Boa sorte, tá bom? A Iraci Viana pergunta. Boa noite, Iraci. Tenho 56 anos, gostaria de saber se vou me casar de novo. Olha só, que boa pergunta, Iraci. Que boa pergunta. Vamos ver se você vai casar de novo. Iraci Viana vai casar novamente. 10 de Rei de Espadas mostra que você já teve uma pessoa, né, um casamento, já teve um relacionamento. 10 de Espadas mostra que foi bastante dolorido, né? Foi um processo complicado aí esse seu relacionamento, esse casamento, é uma coisa, às vezes até você tem esperança assim de ter um novo relacionamento, mas você de uma certa forma ainda tem uma memória não tão positiva aí. O 10 de ouros mostra que sim, tem um relacionamento, tem chance sim de você ter um casamento aí, um novo relacionamento, alguém com quem você vai compartilhar, mas lembre-se, esse relacionamento que você teve no passado, essas memórias precisam ficar no passado, tá bom? Para que você possa entrar nesse relacionamento de uma maneira íntegra, de uma maneira limpa, começar quase como uma folha em branco, tá bom, Iraci? Boa sorte, você me conta. Dá tempo do pessoal compartilhar na linha do tempo, dá? Vamos compartilhar nos grupos de vocês aí, né, que vocês fazem parte, nos grupos sobre espiritualidade, porque as pessoas precisam entender que, né, pelo menos é o nosso objetivo, que há um estudo sério com relação ao tarô. Por isso que a gente está aqui todas as quartas-feiras falando sobre tarô, tá bom? Vamos lá, vamos compartilhar? A Lucila Ribeiro pergunta, gostaria de saber sobre o amor, se tem algo para mim próximo. Lucila Ribeiro, vamos ver se tem um amor, um relacionamento próximo para Lucila Ribeiro. Vamos ver. Olha, Lucila, 7 de ouros. Nossa, hoje essas cartas de ouros resolveram sair todas, né? Esse tarô mitológico hoje tá... Enfim, vamos lá. 7 de ouros, eu acho que sim, eu acho que tem um relacionamento aí vindo para você. Às vezes até eu acho que você tem um pouco descrente com relação a isso, Lucila. Mas eu acho que tem sim um relacionamento vindo a caminho. A carta do Sol, uma carta extremamente positiva, mostrando para você que tem um relacionamento a caminho. E o 10 de ouros, que é uma reunião familiar. Olha de novo o 10 de ouros aí, né?
10 de ouros falando que é uma reunião familiar. Então pode ser, inclusive, uma festa de casamento. Com muita prosperidade, com muita fartura. Tá bom? Boa sorte. Depois você conta pra gente. Tá travando de novo? Tá? Não sei. Não? Então vamos lá compartilhar a nossa live na linha do tempo de vocês. Vamos lá? Andréa Barbosa pergunta: boa noite. Boa noite, Andréia. Eu gostaria de saber sobre meu casamento. Eu já separei do meu marido Carlos e nós já voltamos e estou grávida agora. Andréia Barbosa quer saber sobre o casamento dela, né? Como é que vai ficar agora que ela voltou com o marido? Andréia Barbosa. Vamos ver o casamento dela com o Carlos. Andréia, página de ouros mostra, né? Assim, vocês estão tentando verdadeiramente fazer com que o relacionamento dê certo. 5 de paus, eu vejo ainda conflitos nesse relacionamento, ou seja, eu vejo ainda certa discussão e tudo mais. 2 de espadas, de novo, ideias contrárias. Vocês precisam conversar, precisam dialogar e precisam ser transparentes. O 2 de espadas e o 3 de espadas reforçam isso, tá? Então eu acho que assim, se vocês não resolverem os problemas que fizeram com que vocês se separassem da outra vez, né? Isso me parece que não ficou resolvido. Se vocês não resolverem isso, os problemas vão voltar a acontecer, tá bom? Então, não adianta, vai ficar nesse vai e volta, que isso não é bom para a criança, isso não é bom para vocês. Então, precisa conversar, precisa dialogar. Tem chance sim, mas eu tô vendo pelas 2 cartas de espadas que tá bem complicado, que vocês não conseguem resolver os problemas que causaram a separação no passado, tá bom? Conversa direitinho com ele, tá? Boa sorte. Peraí, que eu... a Carla F. Mendes, é Carla Freitas Mendes. Ela pergunta assim: devo continuar o relacionamento com M? Uau, essa é misteriosa, hein? Essa é misteriosa. Carla Ferreira Mendes. Não, Carla Freitas Mendes. Carla Freitas Mendes quer saber se deve continuar o relacionamento com M. Olha só, Carla F. Mendes. Se deve continuar? 9 de paus, né? Mostra que, na verdade, vocês têm um relacionamento bastante intenso, né? Um relacionamento que já teve os seus altos e baixos, mas é um relacionamento bastante intenso. 3 de paus, de novo, reforça isso, né? Não só a intensidade do relacionamento, mas essa cumplicidade, ou seja, vocês já estão há um certo tempo juntos. A carta da Imperatriz mostra que você gosta muito, há muito amor, há muito, sempre muito positivo isso, né? Há um risco, inclusive, nesse caso, a carta da Imperatriz de gravidez, né? Não sei se é o seu caso, mas a carta da Imperatriz mostra isso. É uma mulher muito amorosa, muito, né? Nesse sentido, muito amorosa, muito generosa, e a mão dela na barriga indica gravidez. Então, enfim, pode ser. Mas eu acho que você deve tomar cuidado nesse sentido. Vocês já tiveram altos e baixos, é um relacionamento misterioso, mas eu percebo que tem algumas situações conturbadas aí, tá bom? E a carta da morte no final diz que tem aí acontecimentos, tem situações aí que podem acontecer, que podem querer prejudicar o relacionamento, tá bom? Cuidado com isso, procura conversar, procura deixar muito claro com ele, mas eu acho que é um relacionamento que tem tudo para dar certo, mas se houver transparência aí entre vocês. Boa sorte. A Rose Barbosa pergunta: boa noite, Rose. Passei no concurso público. A época de chamar expirou. Gostaria de saber se ainda vou tomar posse deste cargo. Rose Barbosa. Rose Barbosa quer saber se vai ser chamada no concurso público. Rose Barbosa. Olha, Rose, as de ouros eu acho que vai.
né? Eu penso que não vejo impedimentos para isso. A carta da Imperatriz, você tomando posse do seu trabalho, e a carta do As de Paus, de igual forma, você começando um trabalho. Então, assim, as cartas são extremamente positivas. Não vejo problemas para você não ser chamada para o concurso e para dar certo, tá bom? Boa sorte, depois você me conta. Milena Bezerra. Boa noite, Milena. Sou Milena e conheci uma pessoa que se chama Luiz. Gostaria de saber se podemos ter um relacionamento bom. Olha só, Milena Bezerra. Quer saber se ela vai ter um relacionamento com o Luiz. Milena Bezerra. A gente tem um Luiz aqui que tá falando que não é comigo. Não, não é com você, né, Luiz? Milena Bezerra. Vamos ver. 2 de paus. Tá difícil, né, Milena? Sabe aquela expressão? Vai ficar parado aí que nem 2 de paus? Né? A expressão vem daí. 2 de paus, tá difícil, né? Naquela coisa de limpar, você não sabe se vai, se não vai, se ata, se não desata. A carta do enforcado mostra. O processo tá indo, o Luiz não se decide, você tá querendo um relacionamento e ele não decide se quer ou se não quer. Né, Milena? Tá difícil. O As de paus mostra que alguém tem que tomar a iniciativa. Se ele não tomar a iniciativa, talvez seja o momento de você tomar a iniciativa, né? Um dos dois tem que tomar. Dê um tempo, dê um prazo. Ele não tomou a iniciativa, você vai lá e toma, tá? 6 de copas. O pessoal aqui tá falando. Tem que decidir. É isso aí, Milena. 6 de copas mostra não chore pelo leite derramado, tá bom? Arrisca e vai em busca. Minha avó dizia, quem não arrisca não petisca, não é mesmo? Quem não arrisca não beija mulher bonita. Então vai em busca, vai atrás dele. Depois você me conta. Boa sorte. Pessoal, dá para compartilhar ainda na linha do tempo? Dá? Temos 1h10. Então daqui a pouquinho eu vou parar para fazer a nossa meditação. Vamos lá, pessoal, para as perguntas. Lembrando que todas as quartas a gente está aqui falando sobre tarô. A Catiúce Castro, ela falou: oi, adoro vocês. Obrigada, Catiúce. Gostaria de saber se vou casar com meu namorado. Só isso. Catiúce Castro. Vamos ver se ela vai casar com o namorado dela. Catiúce Castro, vamos ver. Olha só, Catiúce, 8 de ouros. Mostra que sim, tem casamento aí à vista. Pajem de paus. Tá precisando também tomar uma iniciativa, né? Eu vejo que a coisa vai, e assim, o relacionamento, e nenhum dos dois decide. Então tem que de novo colocar um prazo e tudo mais. Não coloque um prazo curto demais, tá bom? Pondere sobre isso, mas precisa tomar uma decisão. A carta da torre mostra vocês recomeçando juntos aí. Cuidado com ansiedade, tá? Cuidado com discussões, cuidado com interferência de outras pessoas. Às vezes no processo, um começa a opinar. Quem casa quer casa. Então vai construir uma vida de vocês, né? Sem influência da família e tudo mais. Isso é importante, tá bom? Boa sorte. O Ednilson Evangelista. Boa noite, Ednilson. Edmilson? Ednilson. Ednilson. Boa noite, Ednilson. Ele colocou assim, meu anjo. Oi, meu Deus. Ele falou assim, meu anjo, tenho 32 anos e é difícil arrumar um relacionamento, uma companheira. Olha, já apareceram várias aqui perguntando hoje, hein? Eu tô vendo que essa live vai virar casamenteira hoje, né? O que será que você pode ver nas cartas para mim? Ednilson, olha, já dei a dica. Vai lá na linha do tempo, todas as mulheres que fizeram comentário, e vai lá mandar mensagem para elas, Ednilson, brincadeira, tá? Essa live tá casamenteira hoje, né? Vamos ver o que o tarô tem de mensagem pro Ednilson. Se ele vai arrumar, né, uma princesa para ele. Vamos ver, Ednilson. Oi, Ednilson. 6 de copas. Tá sozinho, né, Ednilson? Tá difícil, né? Quer arrumar uma pessoa mesmo. Eu vejo você sentindo o peso da solidão. Um homem bondoso, um homem generoso, um homem fogoso, um bom marido, um bom partido, meninas. A carta do Rei de Paus é a carta do bom partido.
tá? Eu acho que sim, eu vejo você bastante preocupado com o seu trabalho, uma pessoa bastante dedicada para a realização do seu trabalho, às vezes se preocupa muito com o seu trabalho. O pessoal tá falando que eu tô fazendo casamento, eu tô fazendo arranjamento de casal aqui, né? Mas não é brincadeira, é verdade. O 8 de ouros mostra que você é uma pessoa bastante dedicada para o trabalho. Às vezes você se concentra demais no trabalho, Ednilson, e não olha as pessoas que estão ao seu redor. Então tá na hora de você olhar para os seus lados, aguçar a sua percepção. Olhar para as pessoas, às vezes o amor está muito próximo de você e você não percebe, Ednilson. Isso é uma realidade, tá? O Cavaleiro de Paus mostra você indo à luta, você indo em busca do seu relacionamento. E uma dica que eu te dou: olha para os lados, olha para as mulheres que estão ao seu redor, seja sincero com elas, certamente elas vão lhe responder a essa altura, tá bom? Uma pessoa com as suas qualidades é difícil de encontrar. E eu acho que você vai, com certeza, o pessoal já tá aqui de olho. Eu acho que você vai arrumar uma mulher que seja a sua altura. Boa sorte. O Miguel Santos pergunta: como está a minha saúde? Miguel Santos, vamos ver a saúde do Miguel. Como é que está a saúde do Miguel? Miguel Santos, como é que está a saúde do Miguel Santos? Miguel tá um pouco sobrecarregado, né, Miguel? Às vezes o trabalho pode estar se sobrecarregando um pouco. O Rei de Espadas mostra excesso de problemas, de questões mentais, né? Às vezes pensando, racionalizando muito. Isso às vezes pode te dificultar um pouco nesse sentido, tá? 5 de paus mostra você bastante, você sabe lidar bem com as energias, você sabe como conduzi-las e como se proteger disso, de influências que possam vir a surgir para você aí nesse aspecto. O 8 de paus mostra você um pouco desgastado. Então entenda, o trabalho é importante, sim, mas o descanso também é, tá bom? Procure trabalhar com as suas energias, equilibrando-as sempre, os seus chakras, equilibrando, fechando quando necessário, para que você não sofra as influências e principalmente não se desgastando, tá bom? Cuidado com isso, cuidado com o desgaste e com o excesso de racionalidade. Descanso também faz parte. Boa sorte. A Roberta Campelo, ela pergunta: boa noite, Roberta. Gostaria de saber como está o meu espiritual. Roberta Campelo. Vamos ver como é que está o espiritual da Roberta Campelo. Como é que está o espiritual da Roberta? As de paus. Olha, Roberta, eu vejo que você tem uma espiritualidade muito forte. O as de paus, né? Aqui eu atribuo muito a carta da espiritualidade, né? Então eu acho que você tem uma espiritualidade muito forte e você tem bastante proteção. Você tem um mentor que está muito afim de trabalhar e de te ajudar nesse processo. Recomendo sim que você estude, que você procure desenvolver a sua intuição, a sua percepção, para que você possa cumprir a sua missão. A carta do eremita mostra você se centrando, né, buscando esse estudo, esse conhecimento, para que você possa cumprir melhor a sua missão, tá bom? Eu vejo que espiritualmente você está bem, mas o conhecimento, o estudo, que eu falo escrito mesmo, pode te auxiliar nesse processo para que você cumpra melhor a sua missão. Boa sorte. Vamos lá, próxima. A Sônia Guerra Marques. Boa noite, Sônia. Pergunta se ela vai conseguir um emprego melhor. Sônia Guerra Marques quer saber se vai conseguir um emprego melhor. Sônia Guerra Marques. Tá difícil, né, Sônia? Hoje a carta do enforcado mostra que você tem uma certa estabilidade na onde você tá. Eu vejo sim que você tá cansada no trabalho que você desenvolve, há um desgaste aí, mas a carta da roda da fortuna mostra que você ainda tem atividades a cumprir lá, você ainda tem um trabalho a cumprir, ainda tem uma missão a cumprir neste local que você está, tá bom? A hora que você cumprir essa sua missão, a hora que você executar aquilo que você tem que executar lá, você sai, mas por enquanto você ainda fica nesse trabalho, tá bom? Boa sorte.
Dá tempo do pessoal compartilhar? Quanto tempo a gente tem de live? 1h16. 1h16. Vamos lá. Temos mais uns minutinhos aí antes da gente fazer a nosso exercício para desenvolver, para aumentar a nossa intuição. Vamos lá? Boa noite para quem está entrando agora. A Kátia Moreira entrou agora. Boa noite. Alexandra, boa noite. Vamos lá? A Carol Fernanda pergunta também sobre o lado espiritual dela. Ela quer saber, a Carol Fernanda, ela coloca depois da escreve Caroline. Caroline Fernanda, vamos ver como é que está a espiritualidade da Caroline. Caroline, o eremita, mostra de novo, né, alguém que se preocupa bastante com isso, provavelmente é alguém que traz uma espiritualidade, um conhecimento de outra vida. O 3 de ouros mostra você nesse processo de conhecimento, de recebendo ajuda da espiritualidade. Eu acho que você precisa muito, realmente, estudar e conhecer bastante da espiritualidade para que você possa cumprir a sua missão. Há compromissos a cumprir, o 10 de paus fala sobre isso, e você tem uma carga aí que você precisa, né, trabalhar, desenvolver, ajudar as pessoas, sendo, né, generosa, ajudando as pessoas para cumprir a sua missão, tá bom? Boa sorte. Vamos lá? Lembrando para o pessoal que a gente está aqui todas as quartas-feiras falando sobre tarô. A gente sempre procura trazer algum tema, alguma questão que ajude, né, a todos na prática do exercício do tarô. Hoje a gente falando sobre intuição e percepção e a gente daqui a pouquinho vai fazer um exercício para ajudar vocês no processo de desenvolvimento da intuição. Vamos lá? A Carla Silene Rodrigues pergunta... gostaria de saber se devo continuar trabalhando em casa com costuras. Kátia? Carla Silene Carrasco Rodrigues. Carla Silene Carrasco Rodrigues. Deve continuar em casa trabalhando com as costuras. Carla, eu vejo que você é um processo às vezes um tanto desgastante para você, né? Eu vejo que você gostaria de sair, de fazer alguma coisa fora. Às vezes o ganho não é tanto quanto você imagina, o ganho poderia ser melhor e o desgaste tem sido grande para você aí. A carta do mundo mostra que talvez seja na hora de você procurar alguma coisa fora, sabe? Procurar que seja alguma oficina, algum outro trabalho, alguma outra habilidade, ou até mesmo fazer costuras para alguma confecção, alguma coisa, precisa procurar alguma coisa fora, alguma coisa que te dê um retorno melhor, tá? Cavaleiro de Ouros, eu vejo você se deslocando mesmo, você saindo desse trabalho que você faz e procurando coisas fora. De repente você vai trabalhar provisoriamente num lugar para fazer uma freguesia e depois você volta para o seu ambiente, né? Eu vejo você inovando, você trazendo coisas novas aí para o seu ambiente de trabalho, tá bom? Tá difícil de você conseguir deslanchar hoje, né? Tá difícil, você tá treinando, tá tentando aí, mas tá complicado. Boa sorte, tá bom, Kátia? A Marcela Gouveia Silva pergunta sobre amor, se tem novidades para ela. Marcela Gouveia Silva. Ela quer saber se tem amor vindo para ela. Marcela Gouveia Silva. Vamos ver. Marcela, eu tô vendo que você já teve muitas decepções aí, o 9 de espadas, né? A carta do carro fala que sim. Tem um amor, sim, vindo para você, mas eu não acho que esse amor você vai conhecê-lo aonde você está. Provavelmente deve ser alguém que você vai fazer uma viagem, tá? Fruto de uma viagem, você vai conhecer essa pessoa, tá? Tanto a carta do carro quanto a carta do 6 de espadas reforça isso, tá bom? Boa sorte. Vamos lá, última pergunta para gente, antes da gente fazer a nossa meditação. Moniquita que Isso. Falou do INSS. Né? Ela quer saber. Ela diz o seguinte, que foi dito que em relação ao INSS, sobre a prorrogação, que seria um pouco difícil. E ela recebeu um negado. Ela quer saber, ela está recorrendo e quer saber daqui para frente como é que vai ser. Porque você na primeira leitura disse que o processo seria difícil e aí deu negado.
E agora ela está recorrendo. Mônica Moniquita, ela quer saber se vai dar certo o processo dela com relação ao INSS, não é isso? Mônica Moniquita, vamos ver. Olha, Mônica, agora vai dar certo. Cavaleiro de Ouros tem o dinheiro vindo a caminho. 10 de ouros, o processo se concretizando. Cavaleiro de paus, também o acordo sendo feito. E o louco, você desfrutando do dinheiro aí, trazendo alegria para você. Boa sorte, tá bom? Você me conta aí sobre esse processo. Bom, o pessoal que fez as perguntas, a gente pede, né, desculpas a vocês, não conseguimos atender todo mundo. Lembrando que na próxima semana, né, faça as suas perguntas de novo. Quem tiver dúvidas sobre o curso de tarô, manda um e-mail pra gente, contato@nucleosapienza.com. E agora a gente vai fazer um exercício para a gente desenvolver, aumentar e aguçar a nossa intuição. Lembrando que a gente não consegue, né, desenvolver a intuição, aguçar a intuição, se a gente não acreditar. Lembrando que intuição é uma ideia, um processo rápido, momentâneo, que surge de maneira inesperada na mente da gente. Como é que a gente pode fazer? Uma das questões, uma das práticas que a gente tem é a prática da meditação. Mas na meditação eu paro, sento lá, respiro. O que mais que eu faço? O que eu penso? Então vamos lá, a gente vai primeiro fechar os nossos olhos, procurar relaxar. Pode pôr as mãos assim, pode pôr as mãos aqui. Faça como você desejar. Respira fundo. E procure respirar por algum tempo, né? Se concentrando na sua respiração. Imaginando que na hora que você está absorvendo, né, puxando o ar para dentro dos seus pulmões, que você está, né, renovando esse processo dentro de você. Então vamos lá, mais uma vez. A respiração é uma questão muito importante dentro desse estudo, dentro desse exercício. Enquanto eu respiro, vai dar vontade de coçar o nariz, vai dar vontade de se mexer, não tem problema, pode fazer. Mas procure se concentrar na sua respiração. À medida que você vai respirando, você vai imaginar que no seu topo da sua cabeça, né, no seu chakra coronário, há uma luz muito forte, intensa, uma luz da cor branca, que é a cor do nosso chakra coronário, que se liga aqui dentro da nossa mente, da nossa cabeça, que se liga com nossa glândula pineal. Imagina que essa luz fica cada vez mais forte, cada vez mais intensa. E essa luz te envolve e te preenche por todos os seus órgãos, por todo o seu corpo. A luz que desce por meio da sua cabeça, chega aos seus ombros, se estende sobre as suas mãos, os seus cotovelos, a sua cintura, o seu quadril, passa pelos seus joelhos e chega até a ponta dos seus pés. Uma luz muito forte, uma luz muito intensa. Procure e lembre-se sempre de respirar nesse processo. Se você puder, coloque uma música, né, ou não. Procure fazer isso no momento em que você sabe que você não vai sofrer interferência de outras pessoas. Pelo menos as primeiras vezes, procure fazer isso de uma maneira tranquila e serena. Com o passar do tempo, você vai aprender a fazer isso em locais, por exemplo, públicos, de maneira que você consiga, naquele momento, né, tirar. Por que a gente fala de fechar os olhos? Porque você vai tirar dos seus olhos todo o processo de racionalidade. A gente tira a razão quando a gente tira a visão. Por isso que eu falo para fechar os olhos e imaginar naquele momento essa energia, essa luz que circunda. Nesse momento, essa luz que envolve, que fica cada vez mais intensa e da qual eu ligo, né, com o meu chakra coronário, eu vou receber as orientações dos meus mentores, dos meus guias, dos meus anjos da guarda, seja lá o nome que você disser.
ou eu vou, nesse momento, canalizar a energia, a mensagem do mundo, né? Do mundo espiritual, do mundo superior, do plano que está além da nossa racionalidade. Procure sentir essas energias que te circundam. Há pessoas que vão sentir coceira no corpo, há pessoas que vão sentir calor, há pessoas que vão sentir frio. Procure perceber aquilo que você está sentindo. Ao término desse processo, por exemplo, se você estiver com as cartas em mãos, você pode embaralhar as suas cartas, né? Abrir os seus olhos, embaralhar as suas cartas e pedir ao tarô uma mensagem para você. Pode ser que durante esse processo ideias surjam na sua mente. Tenha um lápis e um papel na sua frente e registre essas ideias. Isso é a minha mensagem para vocês hoje. Pratique, exercite, tá bom? Um beijo grande a todos vocês. Obrigada por esse momento, por esse encontro. Lembrando que a gente está aqui todas as quartas-feiras falando sobre tarô. A gente se vê em breve, tá bom? E eu espero você lá no Núcleo Sapienza para estudar tarô com a gente e também no curso de chakras. Um beijo grande, até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, e Ele há de querer, e até lá.